Olá pessoal, meu nome é Marissa Curti e hoje eu vim falar para vocês sobre a minha experiência com o burnout. Antes de mais nada, não use esse vídeo como diagnóstico, não deixe de procurar um médico, uma ajuda especializada, se você estiver sentindo alguns dos sintomas que eu mencionar aqui. Segunda dica muito importante antes de você assistir esse vídeo é, se você perceber os sintomas, não demore para buscar ajuda, porque quando você chega a ter pane no seu sistema, um apagão, é porque a coisa já tá muito séria. Em 2018, eu lembro que eu comecei já a dar alguns sinais de esgotamento, porque eu ficava muitas noites sem dormir. Gente, ficar sem dormir é um perigo, porque faz muito, muito, muito mal para a saúde. Normalmente, esse mal ele vai vir a longo prazo. Então, eu fiquei muitas noites sem dormir. Eu comecei a perceber que eu não tava muito bem da cabeça. Mas eu continuei trabalhando, porque a gente que é brasileiro, meu filho, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. E é assim, minha filha, a gente, como diz uma amiga minha, a gente tira xerox do almoço pra lamber na janta. é bem assim. Porque a vida é difícil, quando você tá sozinho, não tem muito o que você fazer, você tem que correr atrás, você tem que se virar. Eu acordei num lindo dia, maravilhosamente bem. Minha mãe tava passando férias comigo em Belo Horizonte. E eu acordei e falei, vou escovar o meu dente para tomar o meu café, para trabalhar, porque hoje é mais um dia normal, galera. Só que não. E aí, quando eu fui escovar meu dente, fui cuspir. Olha que coisa normal, natural, da vida de um brasileiro. Quando eu cuspi sangue. E aquilo me deixou muito assustada. E aí a minha mãe viu e falou, Marissa, tem alguma coisa errada com você, minha filha? Vaza pro hospital. Quando eu cheguei lá, não era uma gripe. O médico falou, clínico geral, vou te mandar para um psiquiatra. Eu falei, como assim? Eu cuspi sangue, doutor. É meu interior que tá bichado. E realmente era meu interior, né? Minha alma. E aí eu fui para um psiquiatra e ele falou, realmente eu não posso te dar alta, porque senão você não vai se cuidar. E você está com um esgotamento emocional devido a um alto índice de estresse. E aí, resultado, gente, brincadeiras à parte, tô tentando suavizar, porque foi um período bem difícil da minha vida. Coloca em preto e branco aí, produção. É porque, no caso, a produção sou eu mesma. Então, eu vou colocar, já tô avisando, em preto e branco essa parte, pra dizer que para de fazer piada, Marissa, com essa coisa, porque depois você fica chorando lá sozinha. Enfim, o burnout ele é um esgotamento, mas na verdade já tá tudo ruim, né, gente? Eu vou dar alguns sintomas que eu senti antes, durante, depois, e eu não percebi que eu estava doente. O primeiro sintoma é que você passa a funcionar no piloto automático, você literalmente se sente um robô. Algumas pessoas já disseram pra mim que quando tomam antidepressivos, né, ansiolíticos em geral, se sentem assim, como se você não chorasse mais, não sentisse uma alegria real e você passa a funcionar que nem um robô. Tá tudo acontecendo ali e você meio que funciona no piloto automático e você só quer chegar em casa. E aí esse piloto automático passa a ficar cada vez mais comum e você só fica torcendo pela sexta-feira e quando chega domingo à noite é desesperador pra você. Chega à noite já dá aquele síndrome do pânico, você chora, você entra em desespero. Meu Deus, amanhã é segunda-feira e eu tenho que trabalhar. Eu não percebia que eu tava mal, mas eu já tinha todos esses sintomas, eu não sabia que era tão grave como depois acabou sendo. Outra coisa que eu sentia muito era um sentimento de angústia repentina. E, às vezes eu fazia coisas pelas quais eu deveria me orgulhar e eu sentia uma angústia repentina. E eu comecei a parar de ver sentido naquilo que eu fazia, um sentido real. Às vezes eu só chegava em casa do trabalho, do jeito que eu tava, com a roupa que eu tava, e eu me jogava no sofá e ali eu ficava igual uma múmia. E você começa a perder prazer nas coisas que antes você amava fazer. Então eu parei de fazer academia, eu parei de cuidar das minhas plantas, eu parei de querer me arrumar, eu parei de querer me cuidar e, pasme, tinha final de semana que nem tomar banho eu queria, nem comer eu queria. Eu só ficava prostrada numa cama. Mas eu achava que tava tudo normal, porque tudo justificava-se com eu tô cansada. Ah, é só dormir que passa. Ah, eu só preciso de férias. Ah, não há nada que uma viagem não resolva. Eu comecei a sentir um cansaço desproporcional, gente. É um cansaço mental tão grande que você descansa e não descansa. Você tenta descansar e não consegue descansar. Você tá sempre cansada, parece sempre que tem um peso sobre você. E parece sempre que você não vai dar conta. Outra coisa também é que a sua imunidade baixa.
Então, quando aconteceu o episódio de eu cuspir sangue, que eu fui para o hospital e fiz a bateria de exames, o meu corpo estava todo zicado. Meus hormônios estavam na altura, eu estava com anemia profunda e uma imunidade baixa e uma série de outras complicações no meu sangue. Então, a gente acaba ficando muito doente pelo estresse. E é louco pensar que a sua cabeça, né, o seu cérebro, né, quando ele fica doente, todo o corpo adoece. E isso é real, gente. Só que as pessoas ainda hoje têm um preconceito muito grande, né? Se você fratura o seu pé, todo mundo entende que você precisa ir para o hospital, engessar aquele pé ali, depois de colocar o osso no lugar. E as pessoas entendem que você vai ficar um tempo sem andar. E entendem que depois, para andar, você vai precisar de uma fisioterapia ali, até que você consiga viver uma vida minimamente normal, sabendo que nunca mais vai ser normal. Mas quando acontece da gente fraturar a nossa alma, da gente sangrar por dentro, as pessoas não entendem que é uma fratura. E que precisa de tempo, e que precisa de cuidado, e que precisa... E nem a gente às vezes entende isso, né? Querida, você vai ter que fazer a fisioterapia aí nessa alma, né? Nessa mente que tá doente, que adoeceu todo o corpo. E é isso, gente, as doenças mentais, porque é uma doença, depressão é uma doença, não tem jeito. Elas precisam ser tratadas como doença e precisam de receber a seriedade que elas têm. Não é frescura, não é mimimi. Não é frescura, não é mimimi. Outra coisa que passou a acontecer comigo é a perda da memória, né, e o déficit de atenção. Você vai se perceber em muitos momentos em outra dimensão que você não sabe explicar qual é. Você vai se perceber esquecendo coisas mínimas. Você vai na geladeira, abre a geladeira, fica horas ali olhando. Horas não, né, produção? Corrija aí, por favor. Você fica minutos ali olhando. Minutos também não. Você passa um tempo ali na geladeira, você nem sabe o que você quer, você fecha a porta da geladeira e você... Entendeu? Já a cabeça já esqueci o que eu ia falar. Enfim, a perda de memória. Você começa a esquecer datas, você começa a esquecer compromissos. Quando você lembra, você não tem motivação nenhuma para participar. Você vai ficando mais antissocial, você vai gostando de ficar em casa, você vai evitando locais públicos, você vai percebendo uma certa fobia social. Em algumas situações é bem comum isso. Você vai ter vontade de sair correndo de alguns ambientes. E é uma coisa louca que você fica assim, o que acontece se eu pegar e sair correndo daqui? E é bizarro, porque é um lugar que você ama estar. Porque a depressão, ela é muito louca. Ao mesmo tempo que você quer fugir daquele local, aquele local é seu tudo, né? Então, às vezes, numa estafa emocional, num esgotamento emocional, o trabalho é tudo que a pessoa tem. É tudo que restou depois de um luto, de uma perda, de um término de relacionamento. Você acaba se jogando de cabeça naquela tarefa, naquela função. Você então vai percebendo que aquilo que é seu tudo, que você ama fazer, é a mesma coisa que está te adoecendo e você não está percebendo. Por fim, você vai perceber uma estafa muito grande. E eu acho que o mais louco do burnout é que você não percebe. E quando você fala, ninguém acredita. Eu acho que essa é a parte que mais dói, porque nem você quer acreditar, nem você quer parar, nem você quer deixar de viver aquilo ali. E você acha que tá tudo bem, e você acha que você dá conta, até você não dá conta mais. Algumas coisas que eu sentia muito ali na véspera de ter essa pane no meu sistema, era um sentimento muito grande de eu não quero fazer mais, eu não quero mais. E acordar era muito difícil, ir trabalhar era muito difícil, e eu não contava pra ninguém. Porque as pessoas veem a gente alegre, né? Como assim que essa pessoa que tá alegre aqui tá passando por isso, né? E é assim que o burnout acontece. Eu não queria ir trabalhar, por muitas vezes eu acordava, ficava na frente do espelho pensando, e se eu não for? E se eu não voltar mais? E se eu pedir para sair? E se eu simplesmente desistir? E é louco porque você ama o que você faz, mas você só não tá dando conta nesse momento. Se eu tivesse parado antes, talvez eu não tinha adoecido tanto. Eu tive que tratar depois, no hospital, a questão da minha anemia profunda, dos meus hormônios desregulados, do meu déficit de atenção,
Eu ainda não me recuperei 100%, mas eu decidi fazer esse canal que eu gostaria muito de me identificar com alguém. Eu gostaria muito que alguém se identificasse comigo. Então é isso, gente. Essa foi a minha experiência. Espero que você consiga entender. Foi bem resumido. E se você conhece alguém que tá passando por isso ou que passou, envie o vídeo pra essa pessoa, porque eu tenho certeza que ela precisa ouvir isso. E se você é a pessoa que recebeu esse vídeo e chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Não se machuque mais. Tem jeito. Não se machuque mais. Peça ajuda, vá ao médico. Ignore o que as pessoas estão falando. Se cuide. Porque depressão mata. Porque esgotamento emocional é muito sério. E porque a gente precisa cuidar do nosso cérebro, das nossas emoções com carinho. A gente não merece sofrer para sempre.